dreams, they fail, and the ones we hail are the worst of all, and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Curtains call us the last of all. When Vamos lá, pessoal. Bom, boa noite. Vamos começar. É um tema que a gente está apresentando porque é um tema polêmico e com certeza isso vai ser cobrado de vocês aí, principalmente nas provas que diz respeito ao concurso de delegado de polícia. Quem puder, se fizer, continuar emitindo os coraçõezinhos aí para saber que o vídeo não está travando, porque a internet aqui não tá muito boa. Então vamos lá. O tema é se o delegado de polícia pode arbitrar fiança nos crimes apenados com detenção superior a 5 anos. Por que esse tema é relevante? Porque com a mudança da Lei 12.403 de 2011, foi alterado o artigo 322 do Código Penal. Eu vou ler a redação antiga para vocês e vou ler a redação atual. A redação antiga dizia o seguinte: a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração punida com detenção ou prisão simples. Com a entrada em vigor da Lei 12.403, o artigo 322 foi alterado e ele ampliou a atribuição da autoridade policial para arbitrar fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos. E ficou assim a redação atual. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos. Isso significa, num primeiro momento, que a autoridade policial pode conceder fiança aos autores dos crimes apenados com reclusão, desde que essa não estabeleça o limite de 4 anos. Indiscutivelmente, tal medida, essa norma, ela valorizou a atuação do delegado de polícia no nosso sistema jurídico penal brasileiro. Mas aí se impôs uma discussão pelo seguinte: se você analisar a redação do dispositivo que eu acabei de ler, o novo, ele não menciona crimes apenados com detenção, ele generaliza. Ele fala que o delegado de polícia pode, nos crimes com pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Então, você repara que houve uma mudança com a lei. O critério definidor para a concessão da fiança, ele não é mais a qualidade da pena, que nem era antigamente, né? Detenção e prisão simples. Isso é qualidade da pena. E o critério passou a ser a quantidade da pena, passou a ser não superior a 4 anos. E isso trouxe alguns problemas práticos, porque houve um certo cochilo do legislador ao não incluir a detenção, porque nós temos no nosso sistema jurídico penal brasileiro alguns crimes com pena apenados com detenção superior a 4 anos. E aí eu vou trazer para você os casos que trazem maior relevância na carreira do delegado de polícia e aquele que vocês mais vão lidar no dia a dia e que provavelmente pode ser cobrado em prova. O primeiro diz respeito ao artigo 7º da Lei 8.137 de 90, os crimes contra as relações de consumo. Lá, se você pegar o artigo 7º, no inciso 2 e o inciso 9 são fatos que são levados com uma certa regularidade para a delegacia de polícia. Eu vou ler para vocês aqui o artigo 7º, o inciso 9, principalmente, que é o mais comum. Vender, ter em depósito para vender ou expor à venda, de qualquer forma, entregar
matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias para consumo. Pena, detenção de 2 a 5 anos ou multa. Então esse é aquele crime comum de ser conduzido para a delegacia do gerente do supermercado, da padaria, de lanchonete, que ou a fiscalização sanitária vai lá e encontra, ou o próprio consumidor, produtos expostos com validade vencida, por exemplo. Então está lá vencido há 2 meses, há 3 meses, e a fiscalização vai lá, detecta, ou até qualquer do povo pode ir lá detectar, e conduz esse fato para a delegacia de polícia, muitas vezes com o gerente responsável conduzido, preso por esse crime contra as relações do consumo, no caso esse aqui, vender mercadoria imprópria para consumo, porque está ali claramente com a validade vencida. E aí, nesse caso, você está sentado no seu gabinete, uma situação flagrancial, a detenção é superior a 4 anos, portanto, foge daquele caso lá do artigo 322, que fala pena privativa de liberdade não superior a 4, 5 é superior a 4. E aí, vocês acham que o delegado de polícia pode arbitrar fiança nesse caso ou não pode? De antemão, eu vou adiantar que essa questão é uma questão polêmica, porque para uma primeira corrente mais legalista, que se apega ali ao texto literal da lei, ele diz o seguinte: olha, como houve um cochilo do legislador, você não tem previsão legal, então o delegado de polícia não pode atuar fora da previsão legal para conceder fiança em crimes apenados com detenção superior a 5 anos. Então, enquanto não houver uma mudança legislativa, o delegado de polícia não pode conceder fiança nesses casos e deve ele encarcerar ali o gerente ou, claro, previsto todos os outros elementos do tipo penal. Eu não estou discutindo esse tipo penal estabelecido, porque tem discussão na doutrina se precisa de perícia para provar que é impróprio para consumo, se não precisa. Não é essa a discussão. A discussão é a situação sendo flagrancial de 2 a 5 anos. O delegado de polícia pode ou não pode conceder? Para uma primeira corrente mais legalista, não pode, porque o delegado de polícia não teria previsão legal para fazer isso. Já para uma segunda corrente, que é a corrente que eu entendo que, principalmente se for adotada no concurso para delegado de polícia, é a que vocês devem adotar e é a que vocês deve prevalecer, até porque acho que dentro do sistema jurídico é a mais correta, entende que o delegado de polícia ele não só pode, como deve, nos crimes apenados com detenção, ainda que superior a 4 anos, arbitrar fiança. E aí vem alguns motivos. Eu vou trazer para vocês aqui alguns motivos em sequência. Um dos primeiros é que, falando desse caso do artigo 7º, dos crimes contra a relação de consumo, é interessante porque fala detenção de 2 a 5 anos ou multa. E aí a gente invoca aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão importante do ministro César Peluso, no HC 83926-6. Estou repetindo porque às vezes vocês gostam de anotar para depois ler. HC 83926-6, do ministro César Peluso. E eu vou resumir para você o trecho principal, onde é extenso, mas eu vou reduzir a parte principal, o que ele diz. Quando para o crime seja prevista alternativamente pena de multa, que é menos gravosa que qualquer pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, tem-se por satisfeito um dos requisitos legais da suspensão condicional do processo. Ou seja, como é detenção de 2 a 5 anos ou multa, como a pena de multa está acumulada de forma alternativa, cabe a suspensão condicional do processo. Aí os adeptos dessa segunda corrente, que é a corrente que o delegado de polícia deve arbitrar fiança nos casos de crimes apenados com detenção, eles perguntam: ora, se pode suspender condicionalmente o processo, por que razão o réu ficaria preso desde o início sem arbitramento de fiança? E tem outros argumentos que essa segunda corrente traz. Um argumento muito forte é da teoria dos poderes implícitos. Teoria dos poderes implícitos, a gente traduz, é o quem pode o mais, pode o menos. Ora, se pode arbitrar fiança em crimes cuja pena, crimes apenados com reclusão, não superior a 4 anos, como é óbvio que pode apenado com detenção, porque quem pode o mais, pode o menos. E aí pode o mais, pode o menos está baseado em quê? Que a pena de reclusão é prevista para os crimes mais graves do que a pena de detenção. Uma prova disso está no artigo 33 lá do Código Penal, que estabelece os regimes de cumprimento iniciais da pena. Né? E aí, ali tem o nosso sistema progressivo, que fala que reclusão é fechado, semiaberto e aberto, e a detenção só tem previsão de regime semiaberto e aberto,
podendo até vir ser cumprido em regime fechado caso haja regressão, mas nunca no seu regime inicial. Então, dentro desses argumentos, a gente quer trazer uma conclusão que a gente verifica. Eu procurei muito na doutrina, procurei na jurisprudência e eu percebi que poucas pessoas escrevem sobre isso. Talvez porque é um fato mais afeta a função do delegado de polícia e porque a jurisprudência também ainda não chegou com muita clareza isso nos tribunais superiores. Mas um terceiro argumento, gente, para vocês pararem para pensar, é que qual foi o objetivo da Lei 12.403 de 2011 que alterou esse dispositivo do Código de Processo Penal? O objetivo foi claramente desencarcerador. Tanto é que estabeleceu as medidas cautelares substitutivas da prisão no artigo 319, ampliou a atribuição do delegado de polícia para a concessão de fiança também nos crimes apenados com reclusão. Então é óbvio que o direito como sistema jurídico ele deve ser interpretado como um todo, e não de uma maneira legalista, porque esse dispositivo não contém a palavra detenção, então por isso o delegado de polícia não pode aplicar fiança nesse caso. Mas desde já eu digo que, por isso eu ressalto mais uma vez a dificuldade da função. Eu já vi delegados de polícia tendo que prestar informações à sua corregedoria pelo fato de ter aplicado a primeira corrente e não ter concedido a fiança. E eu já vi delegados de polícia tendo que prestar informações para a sua corregedoria também pelo fato de ter adotado a segunda corrente, pelo fato de ter concedido a fiança supostamente sem previsão legal. Então aí a gente vê que a nossa função realmente a gente fica ali, como eu falei, às vezes entre a cruz e a espada, e cabe você aplicar o direito da maneira que é correta, que é justa, de acordo com o sistema jurídico como um todo. E eu falei muito dos crimes contra a relação de consumo, mas isso tem reflexo também em outros crimes. Crime de infanticídio também é apenado com detenção superior a 4 anos. O artigo 3º da Lei 1521, crimes contra a economia popular, e o artigo 14 da Lei 7.170. Então, bom, vamos lá. Essa pergunta foi boa porque eu tinha que abordar esse tópico. Numa prova de marcar, eu acredito que você deve ficar com o texto da lei. O texto da lei qual é? É pena privativa de liberdade e é superior a 4 anos. Por quê? Porque você vai ter sempre na sua defesa o texto da lei. E nas primeiras fases é muito comum os examinadores se pegarem a texto de lei. Então, numa primeira fase, eu acredito que você deve marcar que superior a 4 anos não cabe fiança por parte da autoridade policial. Agora, numa prova escrita, né, eu já acho muito interessante você se filiar a essa segunda corrente, que inclusive amplia o poder da autoridade policial, no sentido de que você pode e deve aplicar fiança, e dentre tudo isso que você tem, ainda tem a questão da ponderação. Vocês imaginem, o princípio da ponderação é um princípio constitucional, vocês imaginem o diálogo entre duas pessoas que foram conduzidas para a delegacia de polícia. Um ladrão do mercado, furtador, que foi conduzido 5 minutos antes e 5 minutos depois teve a fiscalização que detectou alguns produtos vencidos e é trazido aquele gerente. Aí o ladrão, conversando com o gerente, falou assim: pô, tudo bem, eu vou ser autuado aí daqui a pouco, mas eu vou pagar uma fiança de R$ 500 e vou embora. E o gerente fala assim: porque acharam lá 3 pacotes de biscoito fora da validade, eu vou ser encarcerado até eu ser levado à presença de um juiz, mesmo tendo esse crime sendo apenado com detenção e o regime inicial, caso eu venha a ser condenado, sendo semiaberto. Ou seja, isso fere de morte o princípio da ponderação. Então, vou trazer para vocês aqui, eu sempre gosto de trazer também alguns doutrinadores que defendem isso, porque eu já falei para vocês que não é um assunto muito explorado pela doutrina, então, para caso vocês se filiem a essa corrente aí, vocês terem dois doutrinadores que têm livros conhecidos, mais conhecidos aqui no Rio de Janeiro, um ex-integrante da banca do concurso para delegado de polícia aqui do Rio de Janeiro, que é o desembargador Paulo Rangel, ex-integrante, e foi substituído na banca pelo juiz de direito, professor que também tem obra escrita, André Nicoliti. E ambos adotam essa mesma posição, que nos crimes apenados com detenção deve o delegado de polícia arbitrar fiança. Então eu vou até ler a conclusão aqui do desembargador Paulo Rangel no capítulo que ele fala sobre isso. A conclusão dele é a seguinte: olha como é uma conclusão forte. Ele explicita o desembargador Paulo Rangel na sua obra.
Logo, é claro que a autoridade policial pode conceder fiança em todos os crimes apenados com detenção, seja qual for a pena imposta. O critério adotado pelo legislador é o da qualidade da pena, pois sempre foi assim no sistema jurídico brasileiro, não fazendo sentido aumentar o rol de crimes que a autoridade policial possa conceder fiança, não se inclua aí os crimes punidos com detenção. Então, diante desse quadro, se vocês quiserem abordar um outro tópico na prova escrita, que é legal, vocês podem anotar o número do projeto de lei para suprir aí essa incoerência. Foi apresentado o projeto de lei número 1903 de 2011, que está em tramitação, destinado à adequação do texto do artigo 302 do CPP para constar expressamente a possibilidade do delegado de polícia conceder fiança também nos casos de infração punida com detenção. Então, no texto da proposta, eles acrescentariam um inciso 1 no 322 e ficaria assim: a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração apenada com. Aí ficaria inciso 1, detenção. Inciso 2, reclusão, desde que a pena máxima não seja superior a 4 anos. E aí ficando a redação muito clara, é o projeto do deputado João Campos. Vou falar de novo o número do projeto de lei 1903 de 2011, que eu acredito que é abordado por vocês numa prova de delegado de polícia, vocês vão diferenciar a sua prova da prova do concorrente e com certeza isso vai fazer diferença. Então foram essas as considerações mais importantes. Eu estou evitando que o vídeo fique muito longo e eu peço que vocês divulguem para os colegas de vocês, através das redes sociais de vocês, aqui o nosso canal do Periscope, os nossos vídeos. Eu vou deixar esse vídeo também gravado para que vocês assistam esses e os vídeos passados. E na verdade eu não faço divulgação pessoal, não faço no Facebook, eu quero ver aonde vocês do Periscope levam para os amigos, para as pessoas, e vamos ver quanto mais gente tiver, realmente mais estimula a que a gente produza novos vídeos. Espero que vocês tenham gostado e qualquer sugestão de tema que vocês tiverem, vocês também podem aí durante os vídeos. Qualquer dúvida sobre a carreira de delegado de polícia, eu estou pensando no próximo gravar método de estudo para concurso público, as formas mais adequadas, o que você não pode deixar de fazer. E William, o que você perguntou, William? Desculpa, é que durante a exposição realmente fica difícil responder. O que você perguntou? Se eu puder responder agora. Foi em 2001. Eu era oficial de justiça antes e fiz concurso público para delegado de polícia, tá bom? Mas a gente vem seguindo aí, vem dando aula e vem seguindo aí a jurisprudência, vem seguindo as teorias e vem seguindo aí para poder estar sempre atualizado. Nada, problema nenhum, tá? Do Rio de Janeiro, Paulo, do Rio de Janeiro. Então a gente procura aqui explanar as posições com vocês, tá bom? Então se vocês puderem aí divulgar, a gente fica satisfeito. Deus abençoe a todos e contem aqui sempre com ajuda aí no que for possível para que vocês atinjam aí o objetivo de que vocês passem e se transformem em colegas delegados de polícia. E se alguém passar e puder voltar aqui para falar, passei, agora eu sou colega, eu vou ficar muito satisfeito com isso, porque a gente faz esse vídeo para isso, a gente faz esse vídeo para ajudar vocês de alguma maneira. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.